Fala galera, eu sou o professor Rian, professor de língua portuguesa do Focado no Edital. Sejam muito bem-vindos ao último simulado, ao nosso último ato, o último ato do Focado no Edital, nessa preparação tão sensacional que foi para o concurso do Cefet. Vamos corrigir mais um simulado com 10 questões do Instituto Cerecom, a banca organizadora. Fizemos vários trabalhos simulados, curso de questões, imersão 100% língua portuguesa, 100% com questões Selecom. E, para fechar com chave de ouro, vamos corrigir esse último simulado que nós preparamos com muito carinho para vocês antes da prova do Cefet. Sem perder tempo, vamos à questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte: o emprego de um pronome oblíquo substitui corretamente a expressão em destaque na frase. Essas bactérias consomem o lactato em. Bom, aí tem um detalhezinho, eu peguei exatamente como estava na banca, só deveria englobar também o artigo de lactato, né? Galera, quem consome, consome. Alguma coisa, ele está propondo a substituição do termo o lactato na frase por um pronome obliquado. É importante a gente sempre reforçar o seguinte: os pronomes o, a, os e as, pronomes oblíquos átonos que equivalem a ele, ela, eles e elas. Em relação ao verbo, eles sempre exercerão o papel de objeto direto, beleza? Já os pronomes lhe e lhes, que significam a ele, a ela, a eles e a elas, exercem função de objeto indireto. Ora, o lactato é o complemento nominal do verbo consumir, que nesse caso é verbo transitivo direto. Quem consome, consome alguma coisa. Então, o lactato é o objeto direto. Como o lactato é um termo masculino no singular, o pronome adequado qual é? O. Galera, aí a gente já matava a questão, uma vez que as na letra A é mal utilizado, feminino singular, ou seja, feminino plural, e o lhes utilizados nas letras C e D, por exercerem papel objeto indireto, não poderiam ser complemento do verbo consumir. Nesse caso, só poderia ser a letra B de bola. Agora, importante a gente ressaltar que, nesse caso, nada impede de nós colocarmos o pronome depois do verbo consumir. E o que diz a regra, galera? Consomem é o verbo, terminado em M, mais o pronome o relacionado ao lactato. O que acontece? A gente aprende que quando os verbos terminam tem terminação nasal M ou ON, o que acontece? Eu vou botar aqui, ó, quando tiver as terminações M ou ON, ou seja, terminações nasais. E quando nós unirmos a esses verbos as terminações o, a, os e as, o que vai cair? Esses pronomes virarão no, na, nos e nas. Ou seja, se consomem o lactato, consomem ele, seria consomem no. Beleza? Então, nesse caso, poderia tranquilamente jogar em situação de ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. De qualquer forma, gabarito da questão número 1 é letra B de bola. Beleza, galera? Vamos para a questão número 2? A questão número 2 diz o seguinte: questão de pontuação. Leia a frase abaixo para responder a questão. A pedra do meio do caminho era permeável. Se chovesse, ficava encharcada. O uso dos dois pontos estabelece entre as partes dessa frase o seguinte sentido: a citação? Não. Normalmente a citação é marcada por um trecho entre aspas. Não é o caso aí, na verdade, a gente está mencionando a questão dos dois pontos, não do que está entre aspas, que na verdade é um trecho, está entre aspas, por ter sido um trecho retirado do texto original. Divisão. Divisão de quê, gente? Não tem o menor sentido a palavra divisão. Enumeração, sim, os dois pontos podem apresentar uma enumeração, mas não é aí o caso. Veja, galera. Quando ele fala exemplificação, quer dizer o seguinte: a pedra no meio do caminho era permeável. E quais seriam as possibilidades de ela ficar permeável? Ó, se chovesse, ficava encharcada. Então, vejam que nesse caso ele está dizendo de várias possibilidades dessa pedra ficar permeável. Ele citou um exemplo. Qual exemplo? Se chovesse, ficava encharcada. Por isso
que o gabarito da questão número 2 é letra D de dado, beleza? Gabarito da questão número 2 é letra D de dado. Muita gente foi para mas não é uma explicação. Eu acho que até ele não está dizendo que ela é permeável somente na chuva, né? Parece que ele explica ela era permeável porque se chovesse, não é a explicação disso. Ele está dizendo que ela é permeável. Se chovesse, por exemplo, ficava encharcada. E se, por exemplo, fica subentendido ali naquele trecho, porque ele está fazendo exatamente isso, exemplificando. Gabarito da questão número 2, a letra D de dado. Questão número 3, no comentário. Uma galáxia minúscula. O sentido das palavras mantém a relação caracterizada da seguinte maneira. Vejam, gente, no trecho uma galáxia minúscula, observem que galáxia é algo grandioso. É uma galáxia, gente. Se ele for uma galáxia minúscula, deixa eu só recordar um detalhe importante. Sim, olha lá. Está relacionado ao texto densidade, né, que eu botei, na verdade, a questão 2 já usava o trecho do texto, e na questão 3 ele continua tirando um trecho do texto densidade que a gente colocou na prova. Chegando mais perto, raios finíssimos de sol atravessavam a pedra. Mais perto ainda, um turbilhão, um pequeno redemoinho, uma galáxia minúscula. Gente, se é uma galáxia, jamais poderia ser minúscula. É algo similar? Não. Convergente? Não. Temporal? Completamente sem sentido, galera. Claro que é antagônica. Antagônica, ou seja, é que se opõe, a ideia é que se opõe, e no caso seria até mesmo paradoxal, porque gera uma contradição, né? Se é uma galáxia, obviamente deveria ser gigante, não minúscula. Nesse caso, o conceito é de antagonismo. Gabarito da questão número 3 é a letra B de bola. Beleza? Vamos para a questão número 4. Ela diz em questão de concordância, galera. Na frase, é maior o número de mulheres que não se exercitam, cerca de 51%, enquanto os homens é de 43%. O verbo exercitar concorda com o substantivo mulheres. Questão número 4 diz o seguinte, deixa eu molhar a garganta. Agora vai. A concordância verbal não está correta. Importante mencionar que eu quero que não está correta, ou seja, errada. Na seguinte frase, nem muito calor, nem muito sol. Faz bem à saúde de todos. Galera, nem é ideia de exclusão, mas de, ao mesmo tempo de soma. Nem muito calor, nem muito sol. Ah, não, nem aí é de negação, né? Nem muito calor, nem... Porque é o seguinte, o nem, normalmente ela não trabalha nem estuda, o nem tradicionalmente equivale a e não. É o e com a negação. Quando eu falo nem muito calor, nem muito sol, eu estou dizendo que ambos, nem o calor, nem o sol, fazem bem, galera. Nenhum dos dois faz bem. Agora, os dois não fazem bem à saúde de todos. É um sujeito composto. A gente aprende que sujeito composto é de verbo no plural. De cara, gabarito da questão número 4 é letra A. Vamos ver as outras alternativas? A letra B diz o seguinte. Saúde e educação são assuntos, sim, ambos, saúde e educação são assuntos, em destaque nos noticiários, sem problema nenhum, de novo, sujeito composto. Opa, volta a questão. Ó, sujeito composto. E o que tá vendo com a questão? Calma aí. Vou pegar minha canetinha aqui. Agora sim vai. Vamos voltar para a questão que começou a andar. Tá aqui, ó. Saúde e educação são assuntos sujeito composto, verbo no plural, em destaque no noticiário. Se o diretor do hospital foi sujeito diretor, núcleo diretor, foi um dos que mais participou. Aí eu até poderia botar também participaram, porque ele pode botar participou no singular, concordando com um dos que mais participou, mas também participaram, porque seria um daqueles. Ou seja, entre aqueles que participaram, eu também vou botar aqui, ó, participaram no plural, que concordaria com o dos. O dois ali equivale a daqueles. O dois ali é preposição de, mais o pronome demonstrativo os, que equivale a aqueles. Foi um daqueles que mais participou do evento. E a multidão invadiu o espaço de forma desordenada e acelerada. Pelo amor de Deus, a gente vai dizer que a multidão é um sujeito composto, porque a multidão é gente abessa.
Pelo amor de Deus, gente. Uma vez um aluno falou para mim que a palavra tudo era plural, por quê? Porque é tudo. Não, pelo amor de Deus, gente. Não entra nessa. Gabarito da questão número 4, realmente a letra A. Vamos para a questão número 5. Ela diz o seguinte: as carreiras é uma locução adverbial que admite a crase obrigatória. A gente aprende que em locuções conjuntivas, prepositivas e adverbiais, como as carreiras, formada por palavra feminina, a ocorrência da crase é obrigatória. Há casos de crase obrigatória também em. Vamos lá. Lembre-se que crase é, na maioria dos casos, preposição mais artigo, mas não é somente isso. Pode ser preposição mais pronome demonstrativo, preposição mais pronome relativo e, obviamente, preposição mais artigo. O viso prejudica a mente. Galera, o verbo prejudicar, ele é transitivo direto. Como eu falei para vocês, crase é preposição mais um outro elemento. Agora, a preposição é obrigatória. Como prejudicar é um verbo transitivo direto, ou seja, não pede preposição, jamais poderia ocorrer crase aí, sem sentido. A mente é o objeto direto do verbo prejudicar. O fumo é prejudicial. Amores, já o adjetivo prejudicial, ele pede complemento. Afinal, se alguém é prejudicial a outro alguém. Como a palavra saúde é uma palavra feminina, galera, o artigo de saúde é o a. Ora, se eu juntar a preposição a mais o artigo a, o que nós temos? Crase obrigatória. Gabarito da questão número 5 é letra B de bola. Beleza? Se isso não tem nada a ver comigo e passar o dia inteiro a estudar, lembrando, galera, antes de verbo jamais vai ocorrer crase, uma vez que se a é meramente uma preposição, não seria artigo jamais. Gabarito da questão número 5 é letra B de bola. Vamos à questão número 6. Leia a frase abaixo para responder a pergunta. Chegando mais perto, raios finíssimos de sol atravessavam a pedra. Um dos sentidos atribuídos ao emprego do gerúndio, chegando mais perto, vamos lá, condição, adversidade, restrição e concessão. Quando eu dou aula de orações reduzidas, o que é uma oração reduzida? É toda oração subordinada, sem conectivo, que tem a sua forma verbal em uma das formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Por exemplo, quando eu digo assim, estudar é importante. Quando eu falo estudar é importante, inverte. É importante estudar, é importante que se estude. Veja que nesse caso, a oração estudar, ela é subordinada a outra oração por exercer papel de sujeito. É importante estudar, põe na ordem. Estudar é importante. Por ser uma oração subordinada, né? Porque ela exerce a função sintática de sujeito em relação a outra, essa oração ela está na sua forma de infinitivo. Se eu coloco conectivo, é importante que se estude. Toda oração subordinada com conectivo é chamada de oração desenvolvida. Se eu fosse desenvolver a oração chegando mais perto, eu diria, caso chegue mais perto, se eu chegar mais perto, desde que eu chegue mais perto, raios finíssimos de sol atravessavam a pedra. O que vai acontecer, galera? Eu estou dando uma condição para que os raios finíssimos só atravessassem a pedra. De que maneira? Chegando mais perto. Você percebe isso? Chegando mais perto. Se chegar mais perto, ideia de condição. Gabarito da questão número 6 é a letra A. Não é de adversidade, porque não existe aí qualquer tipo de oposição. Restrição, normalmente quem faz a restrição é a oração adjetiva, e nesse caso a oração é adverbial. E concessão, não, concessão normalmente é um obstáculo que não impede o outro fato de acontecer. Embora chova, eu sairei. Nesse caso, a chuva não seria o empecilho para que eu saísse. Gabarito da questão número 6 é a letra A. Vamos para a questão número 7? A número 7 é grande, mas eu botei de maneira intencional porque eu já fui direto ao ponto. Galera, preste atenção. Quando a gente fala nesse tipo de questão, que é muito recorrente em provas de vestibulares, concursos militares e, obviamente, qualquer prova de concurso público, toda vez que vocês usarem, perceberem que num texto, o autor do texto usa a primeira pessoa, claramente ele está tentando estabelecer uma proximidade com o leitor. Principalmente no que diz respeito à primeira pessoa do plural. Nós, vejam, ao longo do tempo,
passado ao largo dessa questão como se não nos importasse para entendermos melhor onde estamos, certo? Nós, eu, interlocutor, né? Eu, emissor da mensagem, e você, meu interlocutor. No texto, a opção pela primeira pessoa do plural, que além de referir-se à humanidade como um todo, cumpre a função de a. Expressar a grandeza e a imponência de quem tem conhecimento superior e se dirige a inferiores. Gente, pelo amor de Deus, ele está se colocando dentro desse grupo. Nós temos passado tanto ele que fala, quanto a quem ele se dirige, né? Para entendermos melhor onde estamos. Expressar a grandeza e a imponência de quem tem conhecimento superior e se dirige a inferiores, não tem nada a ver essa questão, vai ser até uma questão hierarquizada, e aí a intenção do autor é o quê? Se aproximar do leitor, se inserindo no contexto. B. Denotar a perspectiva coincidente entre autor e leitor, fomentando neste interesse, e envolvimento. Obviamente, ao usar a primeira pessoa do plural, ele está atraindo, chamando, né, o leitor para perto de si. Gabarito da questão número 7 é letra B de bola. C. Enfatizar uma abordagem subjetiva, sentimental e íntima. Não, subjetiva é bem objetiva, né? Formando uma junção no qual o eu é predominante. Na verdade, o nós é predominante, né? Totalmente sem sentido. E D. Revelar certo distanciamento. Galera, eu estou falando nós, eu estou me aproximando do leitor, isso existe, nesse caso existe distanciamento, não proximidade, aproximação. Eu estou ainda mais perto do meu interlocutor. Gabarito da 7 realmente é letra B de bola. Vamos para a questão número 8. A palavra mesmo é considerada invariável em. Amores, observe. Aí, para ser invariável, lembre-se que na língua portuguesa existem 4 palavras invariáveis: conjunção, preposição, interjeição e advérbio. Gente, para o mesmo ser invariável, só sendo advérbio. Lembre-se, para ser advérbio, a palavra tem que se vincular a 3 possíveis termos. Vai se vincular ao verbo, ou a um adjetivo, ou a um outro advérbio. Uma palavra, para ser chamada de advérbio, ela tem que estar vinculada ou a um verbo, ou a um verbo, ou a um adjetivo, ou a um outro advérbio. Nesse caso, para saber se ele é advérbio, o que a gente vai ter que fazer? Estabelecer conexões. Vejam, o mesmo representante deve se apresentar ao seu setor. A palavra mesmo acompanha o substantivo representante. Gente, jamais o advérbio estaria vinculado a um substantivo, né? O mesmo representante deve ser apresentado ao setor. A mesma representante, caso fosse uma mulher, veja que mesma varia. A aplicação da vacina será realizada pelo mesmo profissional ou pela mesma profissional. A palavra mesma aí acompanha o substantivo profissional. Não é a nossa resposta. Não há mesmo condições de reduzir. Gente, não há realmente não há. Veja que o mesmo aí traz a ideia de realmente diferente dos casos de cima, ele está vinculado ao verbo, dando a ideia de não há mesmo condições de certeza, né? De que realmente não há condições de reduzir os esforços no combate à doença. Nesse caso aí, é invariável porque está vinculado ao verbo, e se está vinculado ao verbo, é um advérbio, e realmente advérbio é a palavra invariável, beleza? Então, o gabarito da questão número 8 é a letra C. Vamos confirmar com a letra D. Todos os estudos e análises foram conduzidos pelo mesmo laboratório. Se eu chamo laboratório por empresa, pela mesma empresa, consequentemente, com exceção da letra C, todos os outros termos variam. Não varia na letra C, porque o mesmo, ao estar ligado ao verbo haver, é um advérbio de afirmação, beleza? Gabarito da questão número 8 é letra C de casa. Vamos para a questão número 9, ela diz o seguinte: no quinto parágrafo, o conectivo que pode unir as duas frases, mantendo o sentido global do trecho é. Vamos lá. Veja que eu estou apresentando uma informação sobre. Os cientistas acreditam sobre a questão do gás, né? Do gás do ozônio. Vamos lá? Os cientistas acreditam que a principal causa para a maior predisposição ao enfisema é o ozônio, que fica concentrado na troposfera, camada mais baixa da atmosfera. O gás é produzido especialmente quando a luz ultravioleta age com outros poluentes liberados por combustíveis fósseis. Galera, se você perceber, ele não está justificando que o que foi dito anteriormente.
Os cientistas acreditam que a principal causa para uma predisposição ao enfisema é o ozônio. Ele fala, o ozônio é produzido especialmente quando a luz ultravioleta age com outros poluentes, ou seja, ele está justificando a afirmativa anterior. E quando a gente fala em justificativa, seu nome de justificativa é explicação. E entre as alternativas apresentadas, vejam bem, se bem que, está corrigindo uma ideia, né? Apesar de, ideia de concessão, contudo, ideia de posição, e o pois, ideia de explicação, que é sinônimo de justificativa. Gabarito da questão número 9, eu poderia botar tranquilamente o pois, que é um conectivo explicativo. Gabarito da questão número 9, letra A. E para fechar a correção do nosso simulado, vamos à questão número 10, que diz o seguinte, a palavra que, assunto extremamente recorrente nas provas. Aliás, tudo que eu coloquei, né? O que eu fiz? Eu peguei dos assuntos mais recorrentes, interpretação de texto, pontuação, uso de pronome, uso de advérbio, uso de formas verbais e as suas conjugações, e também a questão do uso de determinadas orações subordinadas na forma reduzida. Vejam aí o que também é um assunto recorrente. A palavra que possui função coesiva, assunto, coesão e coerência, substituindo a expressão já mencionada em. A palavra que possui função coesiva, substituindo a expressão já mencionada. Gente, qual é o termo que estabelece conexão com outro já citado anteriormente? O professor evitou que o pronome. Evitou isso. Lembra da oração que pode ser substituída por isso? Essa oração é complemento do verbo evitar, que é transitivo direto. Então, essa oração é objeto direto. Não é a nossa resposta, porque eu quero o que retoma um termo anterior. Esse é o papel do que pronome relativo. E esse primeiro que aí da letra A é uma conjunção integrante. B é motorista, viu rapidamente. Isso, de novo, mesma coisa. Verbo ver, que é transitivo direto. Essa oração é objetiva direta. Então, esse que aqui na letra B também é conjunção integrante. O trabalhador sentiu orgulho de que tudo estivesse pronto. O orgulho disso. É isso? Complemento de orgulho. Orgulho é um substantivo abstrato. Essa já seria complemento completiva nominal. Sentiu orgulho disso, de que tudo estivesse pronto. Então, nesse caso, também esse que é uma conjunção integrante por introduzir uma oração subordinada substantiva, nesse caso, completiva nominal. O cliente reclamou dos débitos que não foram devolvidos. Gente, quem é que não foi devolvido? Os débitos. Olha o que aí, pronome relativo, retomando. Como é que ele substitui a expressão já mencionada? É o seguinte, a primeira oração seria, o cliente reclamou dos débitos. Segunda oração, que não foram devolvidos. Quem não foram devolvidos? Os débitos. Os débitos não foram resolvidos. Bem em cima da minha careca aqui. Ó. Beleza? O que acontece? Eu, ao tirar os débitos, botar o que e ao unir com o termo débitos, olha lá, o cliente reclamou dos débitos que não foram devolvidos. Esse famoso que, pronome relativo, que substitui o nome, os débitos, e mantém relação com os débitos da oração anterior. Então, realmente, gabarito da questão número 10 é letra B de dado. Minha gente querida, passamos por tanta coisa, né? No Focado no Digital, curso teórico, curso de questões, simulados, imersão, e esse é o nosso último ato. Querendo agradecer a vocês que sempre estiveram juntos de todos nós, agradecer ao Focado no Digital e lembrar que ainda no mês de maio tem mais novidades no Focado Digital. A gente está, para variar, focado no concurso do Cefet, que vai acontecer neste domingo, né? Então, assim, depois já vai ter novidade, hein? Ainda no mês de maio, vamos lançar o curso de preparação para o concurso da Unirio. Isso mesmo, galera, concurso da Unirio. Se você, por acaso, é raro, mas acontece, não passar no concurso do Cefet, continue estudando conosco. Espero que você passe. Obviamente, nosso objetivo é sempre aprovar o maior número de candidatos, como a gente sempre faz, mas vamos continuar nos preparando para os próximos eventos e o concurso da Unirio está aí, final de maio, estaremos
lançando mais um produto aqui no Focado Digital. Galera, boa prova, sucesso. Espero que tenha gostado da correção desse simulado. Vamos que vamos!